Então, está escrito assim no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém. Os irmãos podem sentar. E os irmãos conhecem bem a vida de Jonas. E os irmãos notaram que está escrito assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Deus falando diretamente com ele. Deus mostrando o que ele tinha que fazer, como ele devia se comportar, como ele deveria trabalhar. E ele falou com Jonas de uma maneira que é simples e direta, e de uma maneira assim, como se fosse falar com Jonas assim: Jonas, faz isso para mim. Como se Jonas jamais falaria: não, senhor, eu não vou fazer. Ele falou de uma maneira muito simples com Jonas, como às vezes ele fala de uma maneira muito simples com a gente, muito direta. E falou com Jonas, Jonas, dispõe-te e vai para tal lugar, porque eu preciso, tem algo que está acontecendo lá, e que eu preciso que você vá lá e fale para aquele povo lá que tem coisas que não estão indo bem. E naquela cidade de Nínive, está escrito aqui claramente qual era o problema de Nínive. Está escrito que a malícia daquela cidade tinha subido até Deus. E Jonas, aparentemente, logo que Deus falou com ele, Jonas, deixa eu falar para vocês, irmãos, Jonas sabia que era Deus que estava falando com ele. Ele sabia, ele tinha certeza, quem está falando comigo é Deus. Eu não sei como, a Bíblia não descreve aqui a maneira como Deus falou com Jonas. Se falou por palavras audíveis, se falou no coração de Jonas. Só está escrito que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai-te até o lugar onde Deus tinha determinado. Mas não fala se alguém veio, um outro profeta veio e falou com ele, não explica, só fala que a palavra do Senhor veio a ele. E tem coisas, irmãos, que não dá para explicar. É a palavra do Senhor que vem e fala com você. Por isso que às vezes isso para o mundo é loucura, porque a palavra de Deus vem e fala com você, e a gente não sabe nem direito como é que a palavra falou com a gente. E logo que Jonas recebe o recado de Deus, o que Jonas faz? Ele tenta fugir da presença de Deus, como se fosse possível. Irmãos, e às vezes, eu estou falando por experiência própria, experiência minha, né? Vocês têm experiência, muitos de vocês têm bastante experiência. Às vezes a gente tenta fugir da presença de Deus. Não no sentido de deixar Deus, mas deixar de fazer aquilo que muitas vezes Ele colocou para você fazer. E uma das coisas, eu sempre falo aqui, uma das coisas é congregar. E uma das coisas é orar, é ler a palavra de Deus. E Deus falou com Jonas, e Jonas sabia que aquilo que Deus estava falando com ele era difícil de fazer. Sabe por que ele sabia? Porque ele conhecia a fama de Nínive. E ele tenta fugir da presença de Deus. E muitas vezes nós queremos fugir da presença de Deus. E esses dias foi falado sobre Jonas também. E sabe por quê, irmãos? Por que Deus fala com você? Porque Deus
certeza, ele confiava em Jonas. E tem coisas que Deus confia em você. Só que, e isso eu estou falando porque eu estou sentado aí também, viu? Só que tem coisas que a gente prefere não fazer. Porque a gente examina a situação, examina as possibilidades boas e as possibilidades, o quê? Mas, difíceis, que podem acontecer na nossa vida durante o quê? O trajeto, esse trabalho que Deus coloca nas nossas mãos. E vou falar novamente, não precisa ser o pastor, precisa ser o diácono, o presbítero. Não, não é isso. Tem coisas que é a sua oração que Deus quer. É o seu joelho dobrado que Deus quer. Para Jonas ele deu esse trabalho, vai até Nínive. Mas muitas vezes ele não vai dar esse trabalho para nós. Vai em tal lugar e vai fazer isso. Muitas vezes ele está esperando que você recorra a ele, que você fale com ele. E não vai te dar coisas que você não pode fazer. E eu quero falar para vocês que Jonas era capaz de fazer aquilo que Deus deu para ele fazer. E você é capaz de fazer aquilo que Deus deu para você fazer. E Jonas tenta fugir da presença do Senhor. Só que Deus tinha um plano na vida de Jonas. E Deus tem um plano na vida de vocês também. E quando Jonas desobedece ao Senhor, ele começa a passar por algumas dificuldades. Então, o navio que ele está começa a balançar, mas, irmãos, não era para o navio balançar. Não era para o navio balançar. Era para ele ter uma viagem tranquila. Porque ele, pegando o navio e o leme estando voltado para o lugar onde Deus havia colocado para que ele fosse, a viagem seria tranquila, ele ia chegar em Nínive. Só que ele foi para o lugar oposto e Deus teve que fazer todo um trabalho, mover os oceanos, mover o peixe, mover aqueles marinheiros que estavam com ele, para que ele pudesse fazer aquilo que Deus tinha colocado para ele fazer. E, irmãos, falar para vocês assim, Deus quer te abençoar. Existem algumas lutas que você tem que passar? Sim, existem algumas lutas. Existem algumas dificuldades, e das quais você está lutando. Mas a bonança vai chegar na sua vida. A vitória já está planejada por Deus, como estava planejada por Deus na vida de Jonas. E, bom, os irmãos sabem a história, né? Eu vou resumir, que o horário está passando muito rápido. E aí existe a dificuldade, o navio começa a passar dificuldade. Jonas estava indo para o outro lado. E daqui a pouco Jonas estava em Nínive. De repente era para você estar em outro lado. Mas daqui a pouco você está aqui hoje congregando e agradecendo a Deus. E era para estar longe, hein? Todos nós era para estarmos longe. Mas por algum caminho, de alguma maneira, Deus foi moldando os nossos caminhos para que nós pudéssemos hoje estar aqui. E aí Jonas chega lá num lugar vomitado do peixe, né? Imagina a situação dele, né? Um vômito do peixe. No vômito do peixe, do grande peixe, estava Jonas. Imagina a situação dele. Dá para imaginar? Precisava ter sido vomitado pelo peixe? Não. Mas ele foi vomitado pelo peixe. Mas chegou lá. E aí ele falou, bom, agora eu vou fazer a obra do Senhor. Meu irmão, já que você está aqui, faz a obra do Senhor. Se esforça, busca a Deus.
Porque Deus pode te tirar da barriga do grande peixe, daquilo que está querendo te devorar, daquilo que está querendo tirar a sua comunhão com Deus. E tem coisas que estão querendo tirar a sua comunhão com Deus. E Jonas estava perdendo a comunhão com Deus. Quando a palavra de Deus entrou no coração dele, e ele falou, olha a minha situação, Senhor, eu estou no inferno. Imagina, no ventre do peixe. Pensa que estava clarinho, com luz assim? Uma escuridão tremenda. Não sabia o que ia acontecer com ele. Ar não estava, não tinha ventiladorzinho lá, não, ar, não tinha, não. E aí ele entende que ninguém pode frustrar os planos de Deus. E ele fala, Senhor, me dá mais uma chance, Senhor. E quantas chances o Senhor já deu na nossa vida. E ele fala, Senhor, me dá mais uma chance. Aí Deus falou, peixe, assim como quando Pedro fala, Senhor, nós pescamos a noite inteira, não colhemos nada. Deus dá ordem, os peixes vão lá, pulam na rede de Pedro. O peixe fala, é o rei dos reis que está me dando uma ordem, vai lá. E joga Jonas lá em Nínive. E Jonas foi lá, vomitado lá. E aí ele sai e entende o propósito de Deus na vida dele. E nós temos que entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Irmãos, nós não estamos servindo a Deus por acaso. Nós estamos servindo a Deus com um propósito. E o propósito é alto, é grande. Mas aí Jonas começa a falar com aquele povo. Eu vou correr, irmãos. E aquele povo se arrepende. Aquele povo se arrepende. Mas eles não serviam a Deus. Jonas servia a Deus. Mas aquele povo se arrepende. E até o rei se veste de saco, de cinza, como sinal de reconhecimento da grandeza de Deus, de arrependimento. O povo jejua, o povo pede a Deus que não extermine aquela cidade. E Deus fala para Jonas, ô Jonas, o povo se arrependeu. O povo se endireitou, reconheceu que Jonas falava com a instrução e a ordem do Deus Todo-Poderoso. Mas o próprio Jonas não entendia que Deus também falava com ele e que ele era o Deus Todo-Poderoso. E Jonas sobe e vai para um lugar e fala, deixa eu ver a cidade ser destruída. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, crianças de Deus, Deus tem um trabalho para fazer na vida de cada um de vocês. E muitos daqueles que você falar, e muitos daqueles que você pregar, vão reconhecer a grandeza de Deus por seu intermédio, mas é necessário falar. Porque eles só se arrependeram porque Jonas foi lá, mesmo não querendo. E aí, Jonas fala, agora eu quero ver essa cidade morrer. Olha como é o coração do homem. E pensa que é só o coração de Jonas que era assim? Agora eles vão ver o Deus que eu sirvo. Agora eles vão ver como o que eu falo é lei, porque eu falo pelo poder de Deus. Agora eles vão ver, eu vou ver aqui, vou sentar aqui e vou assistir. Mas estava muito quente naquele dia, mas Deus já tinha perdoado. Deus já nos perdoou, irmãos. Já te colocou num lugar alto, já te firmou na rocha. Deus quer o seu coração aberto para Ele, porque você já tem o direito de receber de Deus algo muito superior ao que você recebeu até agora.
E aí ele sobe num lugar alto, vai lá, e está muito sol. E Deus queria ensinar Jonas, como está querendo nos ensinar. Aí ele faz crescer uma planta e começa a dar sombra para Jonas. Jonas fala assim, vou ver a cidade ser destruída, ainda era o sol, agora eu estou na sombra. E daqui a pouco Deus faz um verme subir naquela planta morre, e Jonas amaldiçoa a vida dele. E não é o que acontece um pouquinho com a gente, às vezes? A gente fala assim, mas eu sirvo a Deus. Mas olha, Deus tinha falado comigo sobre isso. Deus tinha um plano para a minha vida. E agora olha a situação que eu estou passando. E Deus quer falar para você hoje, meu irmão, minha irmã. Eu quero... Deus falando, né? Eu quero que vocês alcancem a vida eterna. A planta, a sombra que você quer, aquilo que você tem buscado aí no mundo, e muitas vezes volta a falar, não é pecado, mas coloca os caminhos do Senhor em primeiro lugar. Porque a recompensa de Deus na sua vida é maior do que a recompensa de Nínive. Porque Nínive não foi destruída. Porque o rei se arrependeu. Porque o povo se arrependeu. Jejuaram, buscaram a Deus. E Deus sabe que você tem buscado a Deus. E tem pedido algo para Deus. E Deus quer falar com você. Que você, sim, você vai receber e no porvir a vida eterna. E eu vou parar, irmãos, porque essa passagem, ela ensina muita coisa para a gente. Porque a gente fala assim, ó Jonas, né? Deus mandou ele fazer, e quantas vezes Deus mandou você? E eu estava falando esses dias, o pastor José Carlos até falou aqui, sabe o que falta para a gente? E que a gente não quer. Uma palavra, ela não é pequena, mas também não é muito grande, não. Chama obediência. E a obediência é o que Jonas lutou contra. Obedecer a Deus. E muitas vezes é o que a gente luta contra, obedecer a Deus. Sabe por quê? Aos nossos olhos, aos olhos de Jonas, ir para outro lugar era muito melhor do que estar onde Deus colocou ele. Onde era para ele estar. E aos nossos olhos é muito melhor, às vezes, fazer algo que não é aquilo que Deus quer na sua vida. E sabe como Deus ratifica, ou seja, confirma o que Deus quer da sua vida? Uma das maneiras de Deus ratificar o que Ele quer da sua vida é a misericórdia que Ele tem de você quando você fica enfermo. É a misericórdia quando você está em casa e fala, Senhor, minha prateleira está vazia. Eu não tenho de onde tirar, Senhor. E Deus faz como Jesus falou, vai lá, pesca o peixe lá e tira lá e paga por mim e por você. Deus prepara um peixe para trazer o mantimento na sua casa. Deus prepara uma maneira de você já tinha perdido a esperança de estar aqui. E Deus te levanta e te traz para mostrar que Ele está contigo. E Deus confirma essas coisas com você. Deus confirma isso na sua casa. Sua casa já era para ter acabado, mas Deus mantém o pilar firme. Então, faz o que Deus está. Obedece. A Bíblia diz assim, é melhor obedecer do que sacrifica tanta coisa. Está escrito que tem juramentos que é de tolo, né? Você já sabe, meu irmão.
Lê a palavra do Senhor e atende o que o Senhor está falando. O que o Senhor fala. E esses dias também foi pregar aqui, né? Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Obedece. Sabe por quê? Quando você obedece, pode até não acontecer da maneira que você pensou. Mas você obedecendo, também o peixe não vai te tragar, não. Não vai, não. Porque Deus vai garantir na sua vida a bênção que está prometida. Então, vamos ficar em pé. Fica firme aí no caminho do Senhor, meus irmãos. Amanhã, tem lugar que tem culto de manhã. Sabe, irmãos, eu falei aqui na reunião ministerial, e eu vou falar para vocês. Quem não veio hoje na igreja está onde? Deixa eu perguntar, São Miguel está fechado? Tiradentes está fechado? Quem mais? Heliópolis está fechado? Quem mais? Itaquera está fechado? Tá fechado? Cadê o pastor? Está aí? Está fechado. Ué, mas está todo mundo de Itaquera aqui? Está todo mundo de São Miguel aqui? Hoje até que tá bom aí São Miguel. Está todo mundo de Cidade Tiradentes aqui, pastor? Não está, eu sei que não está. Então aonde? Está todo mundo da sede aqui? Então aonde? Deve estar na festa, deve estar no shopping. Mas quando fica doente, aí recorre à igreja. Ora por mim. É ou não é? E aí Deus pode fazer como Jonas. Espera um pouquinho. Deixa eu te ensinar algumas coisas. E Deus está sempre querendo nos ensinar algumas coisas. Cara, Heliópolis, está todo mundo aí, pastor? Está onde? Mesmo que esteja, tomara que não esteja em nenhum lugar ilícito. Mesmo que esteja num lugar que seja lícito. Ainda assim está em falha. E isso é falta de obediência. É falta de obediência. E como Jonas fugiu. Irmão, se a gente for desobediente também, não adianta tentar fugir da presença do Senhor. Mas, não, pode acontecer muitas coisas. E mesmo quem obedece um dia vai morrer. Mas quem obedece enquanto ele viver, a bênção de Deus, a graça de Deus é na vida dele. E no porvir a vida eterna. É melhor você sofrer não devendo do que sofrer devendo. E eu vou falar para vocês. Pode falar isso para os irmãos que não vieram hoje, viu? Tem muita gente devendo. Obediência a Deus. Obediência ao ministério de Deus. Obediência à palavra de Deus. Muita gente. Mas eu sei de uma coisa. Deus é perfeito. E além de ser perfeito, Ele é misericordioso. E isso que a gente confunde, eu não perdi nada ainda. Está perdendo, mas não está vendo, porque a misericórdia de Deus cobre uma multidão de pecados. Que Deus abençoe vocês. Você, pastor, mas eu estou aqui. É para você que está aqui para ouvir. Para que Deus te dê força, para que você possa honrar a maravilha que Deus já te deu. É a pérola mais preciosa de todas. Viu? Deus abençoe vocês.